Gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Efésios, capítulo 4. Quantos aqui estão com fome da palavra de Deus? Amém? Glória a Deus. Então, se você está com fome, irmão, prepara. Em nome de Jesus. Eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações. Amém? Glória a Deus. Efésios, capítulo 4. A gente vai ler especificamente o versículo 15, que diz assim: Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Mas, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Eu trouxe um tema para a mensagem de hoje, e o tema é: da fraqueza à porta aberta, o caminho do crescimento através da fidelidade. Da fraqueza à porta aberta, o caminho do crescimento e da fidelidade. Eu quero falar com vocês sobre 3 igrejas do livro de Apocalipse. Eu trouxe uma pregação um dia e a gente falou sobre uma igreja poderosa. E nós falamos sobre 4 igrejas do livro de Apocalipse. E hoje eu quero falar com vocês através de crescimento, utilizando essas 3 igrejas que eu tenho certeza que Deus vai falar demais ao nosso coração. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o livro de Apocalipse, antes da gente entrar no texto dito e a gente entrar em tudo aquilo que a gente vai falar, eu quero tirar um panorama, que o livro de Apocalipse, todo mundo mais ou menos, as pessoas têm a ideia que o livro de Apocalipse, ele é o livro do caos, ele é o livro das má notícias, daquilo que vai acontecer de ruim, mas na verdade o livro de Apocalipse é o livro da revelação. A palavra Apocalipse significa revelação, a palavra Apocalipse significa descortinar. Então o livro de Apocalipse é o livro que revela o autor principal, revela a pessoa de Jesus Cristo. O livro de Apocalipse, ele vem falando sobre o enredo final de uma grande história. Então ele fala o que vai acontecer nesse final. Ele vem narrando a história do autor principal, que é Jesus Cristo, e Jesus, ele vem trazendo um assunto principal. E o assunto principal de Jesus é a sua igreja. Repete comigo: igreja. Irmão, o assunto principal de Jesus é igreja. Jesus, ele deixa para o livro de Apocalipse, escrevendo 7 cartas às 7 igrejas, falando da igreja. É interessante que quando a gente olha que Jesus, ele morre pela igreja, ele ressuscita pela igreja e ele vai voltar pela igreja. A igreja de Jesus, ela é muito importante para o Senhor, porque ele morreu por ela, ele ressuscitou por ela e ele vai voltar por ela. Quando a gente olha essa ideia de que Jesus, ele se importa com aquilo que nós estamos fazendo aqui, para onde nós estamos dirigindo o nosso comportamento, e a gente falando acerca de crescimento, é que Deus se importa muito com o teu crescimento. Só que o crescimento de uma forma correta, o crescimento segundo a palavra de Deus e aquilo que Ele tem para mim e para você. Eu tirei uma frase que ela diz assim: tudo que cresce não necessariamente é saudável, mas aquilo que é saudável cresce. Não necessariamente tudo aquilo que cresce é saudável, mas aquilo que é saudável cresce. A gente vive num mundo onde as pessoas são obcecadas pelo crescimento a qualquer custo. E que a palavra de Deus, ela nos convida a um crescimento diferente. A um crescimento que tem raiz, propósito e que glorifica a Deus. Você pode repetir isso comigo? Um crescimento que tem raiz, que tem propósito e que glorifica a Deus. Eu quero te trazer alguns textos bíblicos, que eu trouxe esse primeiro texto bíblico, e aí que eu vou te trazer alguns que falam sobre Deus deseja o nosso crescimento. Deus quer que a gente cresça com propósito, com raiz e que glorifique o seu nome. Por isso que o crescimento, ele é muito importante, dar frutos é muito importante, fazer tudo para a glória de Deus é muito importante. Ser fiel com aquilo que Deus colocou sobre as nossas vidas e trazer um crescimento naquilo é muito importante. Efésios capítulo 4, versículo 15, foi o texto que a gente leu. Antes, seguimos a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Nesse texto eu coloquei algo que diz assim: Deus deseja que o crescimento do cristão seja integral. Caráter, fé, amor, vida espiritual, sempre alinhados em Cristo Jesus.
Você percebe que o crescimento, como diz Efésios capítulo 4, versículo 15, que fala que crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Outro texto, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz: antes, crescei no quê, irmãos? Na graça, no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Aqui diz que o crescimento, ele é um mandato espiritual. Olha só que interessante, avançando na graça, na vida prática e no conhecimento, na vida, na palavra e na intimidade com Deus. Através desses dois textos a gente percebe o quanto é importante que eu e você, a gente possa crescer em Deus, crescer enraizado, crescer com propósito, mas crescer glorificando a Deus. Colossenses capítulo 2, do versículo 6 ao 7 diz: portanto, assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Mais um texto que fala sobre crescimento. Deus deseja que o cristão ele cresça enraizado e firme, para não ser levados por vento de doutrinas. Tem outro texto em João capítulo 15, versículo 8, que diz: nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto. Repete comigo, fruto. Olha só o que esse texto diz, irmãos. João capítulo 15, versículo 8. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. O crescimento em frutos espiritual, prático, é o que glorifica a Deus, e Ele se alegra quando a nossa vida gera resultado no reino. O Pai fica feliz quando a minha e a tua vida gera resultado aonde? No reino de Deus. Antes da gente entrar e falar da primeira igreja, que é a igreja de Tiatira, eu quero te trazer uma ideia. Eu estou construindo algo com você, amém? Glória a Deus. Você já entendeu que Deus quer que a gente dê resultado? Quer que a gente cresça? Glória a Deus. Por quê? Porque tem uma visão muitas vezes que a gente entende que Deus não quer que a gente dê resultado. Deus não quer que a gente cresça, muito pelo contrário. A Bíblia fala que a árvore será reconhecida pelos frutos. Ela precisa dar frutos. Frutos bons ou frutos ruins. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 15, que em tudo crescei, para a glória de Cristo, que é o cabeça. Nós somos reconhecidos pelos nossos resultados. Resultados bons ou resultados ruins. Mas nós somos reconhecidos por aquilo que nós estamos fazendo. Por isso que quando nós estamos alinhados com Deus e com a palavra dele acerca do resultado, o nosso resultado ele tem propósito, ele é enraizado e ele glorifica a Deus. Abre a tua Bíblia em Salmos, capítulo 1, versículo 3. Salmos, capítulo 1, versículo 3. Antes da gente falar sobre as três igrejas, eu quero falar com você sobre o crescimento interior, exterior e o coletivo. No Antigo Testamento, a gente vai falar sobre o crescimento interior, caráter, fé e graça. Salmos, capítulo 1, versículo 3, nos diz que o homem feliz, ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, e que no seu tempo dará o quê, irmãos? Fruto. O fruto ele mostra o crescimento saudável que vem de estar enraizado em Deus. Irmãos, um crescimento saudável, uma árvore que é plantada junto ao ribeiro, que está simbolizando uma árvore que é plantada em Deus, em Cristo, no tempo certo ele dará o seu fruto. E no Antigo Testamento ainda fala um outro texto, em Provérbios capítulo 4, versículo 18, que nos lembra que esse crescimento ele é progressivo. Olha só o que o texto diz. A vereda dos justos é como uma luz da aurora que vai brilhando mais e mais até se aperfeiçoar. Esse texto ele está dizendo para nós que o crescimento ele é progressivo. Repete comigo, progressivo. O crescimento do Antigo Testamento está falando sobre o nosso interior, caráter, fé, graça. Está falando que o nosso crescimento ele é progressivo, a luz da aurora, de graça em graça. Esse dia vai ser iluminado. Mas ele está falando também que como uma árvore plantada junto ao ribeiro, raízes profundas, eu vou ter um crescimento e no tempo certo eu vou dar o fruto. Só que em Isaías, capítulo 61, versículo 3, fala sobre o propósito desse crescimento que o Antigo Testamento está falando sobre o interior, o crescimento interior. O texto ele diz assim, ele declara que nós somos árvores de justiça,
plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. No Antigo Testamento, a gente vê um crescimento interior. Fala que nós somos enraizados, fala que é um crescimento progressivo, e fala que o propósito disso é glorificar a Deus. Irmão, tudo que a gente faz e que a gente cresce é para a glória de Deus. Na nossa família, na nossa casa, na criação dos nossos filhos, no nosso emprego, no nosso projeto, na nossa empresa, no nosso ministério, tudo aquilo que a gente faz, lembre disso, é para a glória de Deus. E é por isso que Deus quer que você cresça. É por isso que Deus quer que você dê frutos. Deus é o mais interessado que você dê fruto. O diabo é o mais interessado que você mingue, que você não floresça, que você não frutifique, porque o propósito do resultado e do fruto, Isaías 61:3, é glorificar a quem? A Deus. Crescimento e resultado é uma questão de glorificar a Deus em tudo aquilo que eu faço. É por isso que nós precisamos olhar para a nossa vida e não ser como o mundo, querer um crescimento a qualquer custo, mas querer um crescimento com um propósito, enraizado e que glorifica a Deus. Porque quando a gente cresce em todas as áreas da nossa vida, nós estamos dando um recado para o mundo: ei, a minha vida é do Senhor, e aquilo que você está vendo é mediante a graça, porque quando eu sou fraco, eu sou forte, o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu só fiz, eu só cresci, eu só alavanquei, eu só fui além, porque Deus é comigo. E quando a gente faz isso, irmãos, nós estamos mandando um recado para o mundo, que nós estamos glorificando a Deus acerca daquilo que nós fazemos. Pensa nisso, um projeto que você tem. Se esse projeto é além das tuas forças, como o apóstolo Paulo diz, eu me gloriarei muito mais das minhas fraquezas, porque assim o poder de Deus pode operar nelas. Uma questão de fraqueza, como a gente vai ver, a última igreja de Filadélfia, era uma igreja que aparentemente era fraca, mas o poder de Deus se aperfeiçoou nela e ela se tornou uma porta para o evangelho. Agora, quando a gente lê a parte exterior, que é o fruto, a obra, a multiplicação, quando a gente olha para a Bíblia em Lucas, capítulo 2, versículo 52, fala que Jesus cresceu em estatura, graça, conhecimento diante de Deus e dos homens. Percebe que aqui está falando sobre o exterior? Jesus, ele cresce em estatura, graça diante de Deus e diante dos homens. Quando a gente lê a Bíblia em Lucas capítulo 13, a gente percebe que Jesus, ele passa por uma videira e ele fala: me dai o fruto. Você aparenta ter fruto, você aparenta estar bonita, você aparenta estar muito formosa. E a Bíblia diz que ela não dá fruto. E Jesus fala que ela seca. Jesus vai arrancar ela. E tem um outro texto que diz em João capítulo 15, versículo 5, que ele nos revela um segredo fundamental. Jesus, ele fala assim, ó: eu sou a videira e vocês são os ramos. Aqueles que estão ligados em mim, eles dão fruto. Percebe que quem está ligado em... Irmãos, pensa nisso em nome de Jesus. É uma questão da gente pensar. É uma questão da gente balizar a nossa vida cristã, a nossa vida com Deus. E aqui eu não estou falando de riqueza, eu estou falando de dinheiro, pelo amor de Deus, tá, gente? Porque a nossa mente, ela já vai para resultado em questão de dinheiro. Estou falando várias outras áreas, tá? Mas quando a gente olha Lucas capítulo 15, versículo 5, que fala que nós somos ele é a videira e nós somos os ramos. E aí fala mais, Deus é o agricultor. O agricultor, ele poda para que essa árvore possa gerar mais frutos. Está falando que nós estamos enxertados em Cristo Jesus. Ele é a videira. Quando nós estamos nele, é uma questão de resultado, dar frutos. Um balizador para mim e para a tua vida é se nós não estamos dando frutos. Talvez a gente pode pensar, será que nós estamos ligados à videira? Irmão, em nome de Jesus, pega essa palavra, se alimenta dela. Olha para a tua vida, olha para o teu casamento, olha para a vida dos teus filhos, olha para a tua vida, olha para o teu ministério, olha para tudo aquilo que você está fazendo. Se nós estamos ligados em Cristo, ele é a videira, nós somos os ramos, nós precisamos dar frutos, amém? Vocês estão comigo? Então a gente falou sobre o interior, falamos sobre o exterior, e agora a gente fala sobre o coletivo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, fala que deseja efetuosamente, como meninos,
novamente nascidos, o leite racional. Olha só, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, Pedro, ele está nos instruindo a desejar o leite espiritual para que a gente possa crescer. Irmãos, quando a gente cresce na fé, por isso que o apóstolo Paulo ele fala assim, olha, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos. Ele está falando, olha, lembra lá quando você era nascido. Lembra a fome que você tinha, lembra da tua vida espiritual, lembra do desejo que você tinha no começo, lembra da fome que você tinha de querer crescer, de querer buscar a Deus, de querer crescer na tua vida espiritual. Assim seja hoje, porque isso abençoa quem? O coletivo, a igreja. Questão de crescimento no Antigo Testamento interior, questão de crescimento exterior no Novo Evangelho, e questão do coletivo, a carta dos apóstolos. Pedro está falando isso para nós, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor. E tem outro texto, 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 e 7, Paulo nos lembra que embora plantemos e regamos, quem dá o crescimento é quem? É o Senhor. Irmãos, nessa introdução, a gente falou sobre coisas muito importantes. Você até aqui entendeu sobre o crescimento, amém? Deu para te trazer à tona do crescimento? Então você entende que Deus quer que você cresça, amém? Deus quer que você cresça no interior, Deus quer que você cresça no exterior, e Deus quer que você cresça no coletivo. E agora eu quero te trazer uma realidade para 3 igrejas. Eu quero conversar com você sobre 3 igrejas. A primeira igreja é a igreja de Tiatira. E aqui eu coloquei o perigo do crescimento que se corrompe. Nós falamos sobre crescimento, você entendeu que Deus quer que você cresça. Deus quer que você dê fruto. Porque você baliza se você está ligado à videira quando você dá fruto. E o nosso fruto ele precisa ter um propósito, ele precisa estar enraizado e ele precisa glorificar a Deus. E agora quando a gente olha para a primeira igreja, a gente percebe o perigo do crescimento que se corrompe. Abre a tua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 29. Apocalipse capítulo 2, versículo 18 ao versículo 19. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: essas coisas diz o Filho de Deus, aquele que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes a bronze polido. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, as suas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de que você tolera essa mulher Jezabel, ou a que tem o espírito de Jezabel, que se declara, profetiza, não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas a outros ídolos ou a outros deuses. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quis se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada, e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das suas obras, que ela os incentiva. Irmãos, aqui a gente está olhando para a primeira igreja. A gente olha para a igreja de Tiatira, onde o Senhor Jesus escreve 7 cartas às 7 igrejas, e ele está falando sobre a igreja de Tiatira. O perigo, a gente está falando sobre um tema de crescimento, o perigo do crescimento que se corrompe. A Bíblia está falando que Jesus olha para ela e fala assim: as suas obras de hoje são muito mais numerosas do que as obras passadas. Você é muito boa no serviço, você cresce. O texto diz para nós, fala: ó, eu conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, as últimas obras muito mais numerosas do que as primeiras. Você é muito bom naquilo que você faz, cresce e tem muito resultado. Mas porém, eu tenho algo contra você. Você tolera Jezabel. Irmãos, o perigo do crescimento é quando o crescimento nos corrompe. O perigo do crescimento é quando o crescimento nos paralisa. Eu coloquei uma frase que é interessante, que o crescimento comprometido, para Deus, uma grama de pureza vale mais do que uma tonelada de atividades. Você pode repetir isso comigo? Para Deus, uma grama de pureza vale mais do que uma tonelada de atividades. Olha para a tua vida, olha para a tua casa,
olha para o teu casamento, olha para o teu ministério. Irmãos, em nome de Jesus, essa palavra falou demais ao meu coração e tenho certeza que vai trabalhar demais na tua vida. Pensa nisso, porque Deus, ele se importa com o crescimento, mas ele não se importa com o crescimento corrompido. E eu tenho certeza que essa palavra, ela está nos moldando, ela está nos trabalhando para nos impulsionar como igreja. Irmãos, você está satisfeito com aquilo que nós estamos vivendo hoje como projeto de Deus? Eu não. Eu quero muito mais além daquilo que nós estamos vivendo hoje. Eu sei que nós vamos muito mais além, eu sei que nós vamos atingir muito mais pessoas, nações. Eu acredito que os ministérios, eu acredito que os líderes, eu acredito que essa igreja vai ser tão grande, tão numerosa, não por um crescimento em atividades, mas um crescimento com propósito, um crescimento enraizado e um crescimento que glorifica a Deus. É por isso que nós precisamos olhar para o crescimento. A gente não pode se estagnar. Eu sou feliz com tudo aquilo que nós temos hoje, com aquilo que Deus está fazendo hoje nas nossas vidas, mas nós precisamos olhar para frente. Nós precisamos olhar que Deus, Ele vê um crescimento, mas Deus nos prepara para um crescimento, amém? Pensa comigo, tudo aquilo que o crescimento não necessariamente é saudável, mas tudo aquilo que é saudável cresce. Nós precisamos crescer. Deus nos chama para crescer. No reino de Deus não existe inércia. No reino de Deus não existe algo paralisado. No reino de Deus não existe acomodação. No reino de Deus não existe falta de crescimento. Quando nós olhamos para o Evangelho, nós vemos que as multidões seguiam Jesus. As multidões eram atraídas por aquilo que ele falava. Olha para a minha vida e olha para a tua vida, olha para o nosso ministério, olha para a nossa igreja, olha para o teu casamento. As pessoas precisam olhar para a nossa vida e quererem estar perto de nós, porque nós geramos crescimento. Por isso que essa palavra vai falar demais ao teu coração, ao meu coração, porque muitas vezes nós estamos estagnados, muitas vezes nós paramos de correr, muitas vezes nós estamos parados, e Deus está nos chamando para um crescimento, porque tudo aquilo que é saudável, cresce. Quando as pessoas olham para a nossa vida e elas veem um crescimento, o que elas fazem? Elas vão até nós, amém? Quando as pessoas elas querem um conselho e elas sabem que aquela pessoa tem um crescimento a mais do que ela, o que essas pessoas fazem? Vão até essa pessoa. Quando a pessoa ela quer crescer na sua vida profissional, o que ela faz? Ela vai até a faculdade, ela faz um curso profissionalizante. Tudo aquilo que gera crescimento, gera atração, movimento. Mas o que nós estamos buscando como igreja não é um movimento exacerbado, não é um crescimento exacerbado. Nós queremos crescer com propósito, enraizados e glorificando a Deus. Amém? Até aqui tudo bem? Quando nós olhamos para a igreja de Tiatira, olha o que a gente percebe, é uma cidade pequena, muito próspera, uma cidade comerciante, e ela era famosa pelos seus artesãos. Então lá tinha o correio, tinha os teçalões, tinha os tintureiros, tinha os ferreiros. Era uma cidade que trabalhava muito com a parte artística, uma cidade que se movimentava muito nessa área. Era uma cidade que se destacava pelo tecido, pela púrpura. Era uma cidade também, em Atos capítulo 16, como fala de Lídia, talvez ela era dessa cidade de Tiatira, ela sai de lá e lá em Atos 16 fala acerca dela. E era uma cidade que tinha os seus desafios. Era uma cidade que os cristãos eles eram perseguidos e porque eles praticavam festa. Era uma cidade que os cristãos eram perseguidos por conta das práticas das festas idólatras, imorais, ligadas aos sindicatos dos trabalhadores e aquilo que eles estavam fazendo. E os cristãos não compatiam com isso, não queriam fazer isso. Então os cristãos eles eram totalmente perseguidos. Lá existia uma imoralidade sexual, Jezabel ensinava uma doutrina dentro da igreja. Por isso, irmãos, que a gente precisa entender que o crescimento corrompido não é algo que Deus quer de nós. Por isso que eu comecei falando com vocês sobre 3 tipos de crescimento: interior, exterior e coletivo. Então Deus quer trabalhar dentro de nós, porque muitas vezes o crescimento corrompido está onde? Dentro de nós, dentro das nossas ideias. O crescimento estava corrompido dentro de onde? De Tiatira. Essa mulher estava levando a perversidade, o rompimento daquela igreja. E aqui eu quero trabalhar alguns pontos com você bem rápido para a gente poder ir para a segunda igreja, que é
o elogio ao progresso visível. Deus valoriza o esforço. Repete comigo, Deus valoriza o esforço. Quando a gente olha que essa igreja, Deus começa elogiando ela. Então, independente daquilo que ela está passando e aquilo que ela está vivendo, Deus elogia as suas obras. A gente vê alguns exemplos bíblicos, quando a gente vê a igreja primitiva, em Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47, a igreja primitiva em Jerusalém, olha só gente, ela era perseverante na doutrina dos apóstolos. Ali vivia um crescimento visível em números e também em dedicação. A igreja em Atos dos Apóstolos havia um crescimento visível, era um elogio que Deus estava dedicando, que Deus estava falando, que Deus estava comunicando. Por isso que todo o crescimento que tem na tua vida, no teu ministério, na tua casa, na nossa igreja, Deus vê isso. Mas a partir daquilo que Deus vê, Deus também nos corrige, para que a gente possa crescer ainda mais. Quantos aqui estão entendendo isso, amém? Um personagem bíblico interessante que eu fui estudar um pouco, 2 Reis, capítulo 22 e capítulo 23, fala de um jovem chamado Josias. Irmãos, presta atenção nisso, em nome de Jesus. Josias, ele traz um crescimento absurdo. A Bíblia fala em 2 Reis que ele era um jovem, foi nomeado a rei com 8 anos de idade. Com 26 anos de idade, ele explode. Ele fala para construir um templo. Através da construção do templo, diz alguns historiadores, que ele acha as leis do livro de Deuteronômio. Ele lê aquilo impacta a sua vida, transforma ele, e ele fala que ele vai em província em província, em cidade em cidade, pregando a palavra, destruindo os altares, quebrando tudo, e a Bíblia fala que ele traz a restituição. Ele demonstrou um crescimento visível e o zelo por Deus. Quando nós temos o entendimento da palavra de Deus e a palavra vem sobre as nossas vidas, irmãos, a gente quer crescer, a gente quer orar mais, a gente quer jejuar mais, a gente quer ter mais contato com a Bíblia, a gente quer amar a Bíblia. E sabe aquilo que a gente quer fazer mais quando a gente entende que o crescimento vem de Deus? A gente quer falar. Por quê? Porque o crescimento transforma. Porque o crescimento superabunda na vida de outras pessoas. E é interessante que quando a gente vai para uma outra parte, que a gente fala sobre o câncer da tolerância doutrinária. O inimigo estava do lado de dentro, não estava do lado de fora. O crescimento era aparente, mas por dentro eles estavam sendo corroídos. Deus elogia eles ao crescimento, mas também adverte eles da corrosão que estava por dentro. Olha só, que eles toleravam e acobertavam aquilo que eles estavam fazendo. É interessante a gente pensar nisso, eu anotei alguns textos. Levítico capítulo 5, versículo 1 diz assim: e quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja porque viu ou porque soube, e se não o denunciar, então levará a sua iniquidade. Irmãos, a igreja estava passando por algo terrível, e aqui eu quero trabalhar alguns pontos com você bem rápido. A igreja estava passando por algo terrível, ela estava crescendo, mas ela estava sendo corrompida por dentro. E quando a gente olha sobre o câncer da tolerância doutrinária, é que você não pode tolerar o pecado. Repete comigo, eu não posso tolerar o pecado. Quando nós olhamos para Levítico capítulo 5, versículo 1, fala: se você sabe, ouviu e não está trabalhando, tratando ou denunciando aquilo, você está indo com a iniquidade junto com essas pessoas. Olha o quanto é sério. Tem um outro texto que diz, 1 Timóteo, agora no Novo Testamento, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 21 e 22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Converta-te a ti mesmo puro. A Bíblia está falando que se você sabe que uma pessoa peca e que ela está em pecado, você não traz ela para dentro da sua casa, convive com aquilo, ou você não denuncia aquilo. Porque senão você está trazendo juízo sobre a sua vida. Irmão, você percebe o quanto isso é sério? Eu estava trazendo outro texto, eu estava trazendo outra pregação, e Deus mudou tudo à noite. Porque eu acredito que Deus quer que a gente cresça. Só que muitas vezes Ele precisa abrir os nossos olhos para algumas coisas. E tem um outro exemplo de 1 Coríntios capítulo 5, do versículo 1 ao 16. Um pouco de fermento leveda toda a massa. A tolerância ao pecado contamina todo o corpo. Irmão, não sei se você está entendendo isso, mas isso é muito sério. Um pouco de fermento. A gente está dentro do nosso ministério. Nós estamos dentro da igreja.
um pouco de pecado, um pouco de fermento, o teu ministério não anda. Não importa o que aconteça, não anda. A Bíblia está dizendo. A igreja não anda se tiver pecado. Quantos aqui estão entendendo isso? É por isso que quando nós sabemos que há pecado, que há alguma coisa acontecendo, a gente precisa tratar, a gente precisa cuidar para quê? Para que a gente possa crescer. Até aqui tudo bem, gente? Amém? E aqui o crescimento sem pureza leva ao juízo. Um exemplo bíblico disso, que a gente pode olhar em Mateus capítulo 7, no versículo 22 e 23, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, eu profetizei o teu nome, então eu lhe direi claramente, nunca conheci vocês. O crescimento sem pureza leva ao juízo. Abre a tua Bíblia agora em Apocalipse capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Apocalipse capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6, assim. Igreja de Sardes. Ao anjo da igreja de Sardes escreva, essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas você está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que você ainda tem para que você não morra, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde e arrependa-se. Se você não vigiar, eu virei como um ladrão, e de modo nenhum você saberá a hora que eu virei contra você. Irmãos, parece uma palavra meio forte, mas é forte. Mas é para que possa gerar crescimento na nossa vida, no nosso ministério, no nosso casamento, na nossa igreja, nós precisamos olhar para alguns pontos específicos. Nós precisamos olhar para dentro de nós, e a segunda igreja de Sardes, ela fala para nós algo muito importante, a ilusão do crescimento sem vida. Tem muitas pessoas, muitos ministérios, muitas igrejas, muita coisa que acontece, às vezes a própria vida da pessoa, e Deus fez eu olhar para a minha vida, Deus fez eu olhar para mim, que a ilusão do crescimento sem vida. Deus olha para essa igreja e Ele fala assim para eles, ei, vocês estão vivendo do que vocês eram lá atrás. Porque a igreja de Sardes, a cidade de Sardes, era uma igreja que vivia um grande império, viveu uma grande fartura, viveu uma grande abundância, era uma igreja muito top, muito relevante, mas por 2 vezes foi destruída, por 2 vezes foi invadida, por 2 vezes foi saqueada, e eles estavam vivendo como se fosse a glória passada. Jesus escreve uma carta através de João e olha para eles e fala assim, vocês aparentam ter vida, mas vocês estão mortos. A ilusão do crescimento sem vida. Eles estão aparentando ser grandes, ser poderosos, e muitas vezes na minha e na tua vida nós estamos aparentando assim. Nós aparentamos uma vida espiritual grande, uma vida espiritual poderosa, e muitas vezes por dentro, irmão, nós estamos como sepulcros caiados. Nós estamos mortos. Nós não geramos vida. O quão importante é essa palavra para mim e para você, Deus falando para nós, olha, para que você possa crescer, você precisa ser sério, levar o evangelho a sério e ser de verdade. Porque é quando nós estamos no nosso quarto, na nossa casa, no nosso casamento e na nossa vida, é que Deus nos olha. Por isso que uma pessoa ela diz, quando você vai pecar, não olha para trás, olha para cima. Porque Ele nos vê, Ele nos vigia, Ele sabe a nossa vida. Um crescimento falso é ilusão. Um ministério que tem um crescimento falso é ilusório. Nós precisamos nos derramar como igreja, irmãos, diante do Senhor Jesus e buscar um crescimento genuíno. Quantos aqui quer que a igreja cresça, amém? Que a gente seja uma referência em Santos, amém? Que a gente seja uma referência de ministério, de estudo, de cuidado com as pessoas, de discipulado, que a nossa igreja possa expandir em vários países, em várias nações, que o teu casamento seja um exemplo, que a tua vida financeira prospere e cresça, que o cuidado com os teus filhos possam ser abundantes, que pessoas possam perguntar como é que você cria o seu filho, como é que o teu casamento é dessa forma, como é que a tua igreja é próspera desse jeito, como é que você governa o teu ministério dessa forma, como as pessoas são engajadas dessa forma no teu ministério. E aí você vai falar, por quê? Tem propósito, porque tem raiz e porque glorifica a Deus. Amém? Glória a Deus. 2 minutos para eu terminar 2 cartas, mas vamos correr. Irmãos, eu falei para você que se você tiver com fome, você vai pegar. Tem muita coisa aqui.
Deixa eu resumir aqui, estou resumindo na minha cabeça, gente. E quando a gente olha para essa igreja, a gente percebe algumas coisas. Olha só, a fachada da reputação religiosa. Um exemplo, Jesus confronta os fariseus, Mateus capítulo 23, versículo 27 e 28. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro cheios de ossos e cheios de imundície. Assim vocês são. Por fora aparentam estar juntos com o povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Irmãos, quando a gente olha para isso, eles tinham a melhor reputação, mas eles estavam espiritualmente mortos. Quando a gente olha para o outro personagem, Ananias e Safira, Atos capítulo 5, do versículo 1 ao 11, vocês conhecem a história. Ananias e Safira queriam ser bem diante das pessoas, eles queriam mostrar que a oferta deles seria a maior de todas. Então eles vão diante, o apóstolo Pedro joga a oferta e o apóstolo Pedro fala assim: por que mentiste? Não para mim, mas para o Espírito Santo, daqui você não passa. Ele cai e morre, vem a esposa dele e morre depois. Por quê? Porque eles estavam vivendo de aparência. A Bíblia fala que nós seremos julgados pela intenção do nosso coração e não pelas nossas ações e atitudes. Por isso que o nosso crescimento ele precisa ser forjado em Cristo Jesus, enraizado, com propósito e glorificando a Deus. Irmão, pega a tua família, a tua casa, pega o teu ministério, a nossa igreja e queira alavancar um crescimento profundo, forte e sólido em Cristo. Porque quando nós crescemos, nós evidenciamos os frutos. Quando nós crescemos, nós evidenciamos o poder e a graça de Deus. Mas quando nós crescemos em propósito, em raiz e glorificando a Deus, nós crescemos de forma saudável. Repete comigo, saudável. Repete comigo, o crescimento é de Deus. O diagnóstico divino, você está morto. A parábola da figueira estéril, Lucas capítulo 13, versículos 6 a 8. Vai falar sobre isso. Quando a gente olha para Sansão, Juízes, capítulo 16, versículo 20, irmão, Sansão, quando Dalila enganou ele, Dalila falou: os homens estão aí à porta. Esse homem já estava morto por dentro, mas ele achava que ele ainda estava grande, forte, poderoso. E ele fala: como eu fiz da última vez, eu vou destruir e matar todos eles. O Espírito Santo de Deus já tinha saído dele. Ele já não tinha mais a força. Ele estava na aparência da ilusão. Quantos aqui pegaram isso comigo? Amém? Agora o chamado a uma urgência sobre a igreja de Sardes, um chamado à urgência. Efésios capítulo 5, do versículo 14, a exortação do apóstolo Paulo aos Efésios: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Igreja, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, porque Cristo te iluminará. Crescimento é algo de Deus, mas crescimento em Cristo Jesus, e Ele é a videira, nós somos os ramos, e nós precisamos estar ligados nele. Irmãos, abre a tua Bíblia rápido em Apocalipse capítulo 3, e a gente vai para a última igreja, o poder do crescimento pela fidelidade. O poder do crescimento pela fidelidade. Aos olhos do mundo, eles tinham pouca força. Repete comigo, pouca força. Mas aos olhos de Deus, eles tinham a chave que quebra as portas, ou que abre as portas que ninguém pode fechar. A igreja de Filadélfia, meus irmãos, ela era uma igreja considerada pequena, mas ela estava num lugar estratégico. Repete comigo, estratégico. A igreja de Filadélfia estava num lugar estratégico. Ela estava num caminho que era trânsito perfeito para Roma, levar tudo aquilo que ele precisava levar. Mas também mais para frente era um trânsito perfeito, uma via, um caminho, uma porta aberta para a pregação do evangelho, para evangelizar. E aí Jesus, quando olha para essa igreja, ela fala assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre aquilo que ninguém abre, fecha aquilo que ninguém abrirá. Conheço as tuas obras que você realiza, eis que tenho posto diante de você uma porta aberta. Repete comigo, porta aberta. Uma porta aberta que ninguém, irmãos, ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guarda a minha palavra e não negou o meu nome. Eis que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. E eis que farei com os que venham até você, prostrem-se aos teus pés e reconheçam que eu amo você.
O reconhecimento de Deus e o crescimento de Deus sobre a tua vida, melhor, o crescimento de Deus sobre a tua vida vai fazer os inimigos reconhecerem que Cristo te iluminou, que a porta foi aberta por Ele, não por mérito teu. Quando a gente olha para essa igreja e de forma rápida, a gente vê o reconhecimento da fraqueza, a declaração deles, como diz ali, a declaração de Deus ao apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, do 9 ao 10, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. A resposta de Paulo à fraqueza dele diz: Senhor, eu sou fraco, mas muito mais me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o teu poder superabunde nelas. Irmãos, necessariamente, o nosso chamado tem que ser maior do que as nossas forças. Eu falei isso uma vez. O nosso chamado tem que ser maior do que as nossas forças. Porque se o nosso chamado for igualado ao nosso potencial, à nossa força, pode rever, não foi Deus que te chamou para isso. Agora, se o chamado de Deus for maior do que as tuas forças, vai de cabeça. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. Me gloriarei muito mais aonde eu sou fraco, porque o poder de Deus vem. E quando nós olhamos sobre esse texto, a gente olha para um outro cara chamado Gideão, Juiz, capítulo 6, versículo 15. Gideão, ele diz assim, ó: ele se via como menor da casa de seu pai e da sua tribo como o mais fraco. O que Deus fez com esse homem? Pega 300 homens com ele e faz com que ele vença uma nação inteira. Porque ele fala que ele era fraco, ele era o menor da casa do pai dele, ele era da menor tribo, e aí o poder de Deus vem se aperfeiçoando. Irmãos, não adianta a gente crescer, a gente se achando forte. A gente como igreja, como ministério, a gente precisa se achar fraco. A gente precisa se achar: Senhor, sem a tua graça eu não vou. Senhor, se o Senhor não estiver nisso, Pai, não nos faça sair daqui. Senhor, eu preciso do Senhor para que eu possa operar. Senhor, me dá dom de revelação, dom de prodígio, dom de sinal. Senhor, me dá dom de discernimento. Senhor, Deus, me dá força, porque se o Senhor não for, eu não vou. Se o Senhor não estiver nesse negócio, não me faça sair daqui. Senhor, eu sou fraco, eu sou pobre. Senhor, eu preciso e careço da tua graça. Irmãos, o crescimento de Deus vem. Porque Deus não atua onde você é bom. Onde você é bom fica com você. Agora Deus atua onde você é fraco. E aqui a gente chega para o final. O exemplo bíblico. Vou fazer de novo, irmãos, amém? Para ver se a gente... E aqui a gente vai chegando para o final, gente. Vocês são demais, gente. Atos capítulo 4, versículo 19, versículo 20. A resposta de Pedro e João ao Sinédrio. Irmãos, pegue isso aqui em nome de Jesus. Que lhes ordenou que não lhe falassem mais o nome de Jesus. E algumas pessoas chegam para João e Pedro e falam: você não pode mais falar o nome de Jesus. E eles falam assim: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar daquilo que vimos e daquilo que ouvimos. E os guardas guardaram a palavra e eles não negaram o nome de Jesus. Irmãos, quando a gente fala que Filadélfia fala: porque você se considera fraco, você é forte, e você diante da tua fraqueza, da tua pequenez, você não negou o meu nome. Pedro e João, eles olham para os homens e falam assim: jamais eu negarei o nome daquele que eu vi, daquele que eu ouvi, de tudo aquilo que ele fez. Agora, quando a gente olha também para Daniel, capítulo 3, versículo 17 e 18, Cedraque, Mesaque e Abidnego, irmãos, diante da fornalha, eles não negam, eles olham e falam assim: se Deus nos livrar do fogo, amém, mas se Ele não nos livrar, amém, também. O teu crescimento vem da dependência, o teu crescimento vem da tua pequenez, o teu crescimento vem da tua vulnerabilidade, o teu crescimento vem da tua nudez, da tua despidez ao Senhor, porque assim Ele faz com que você cresça. E por último, a porta aberta da oportunidade. Atos capítulo 14, no versículo 27, em sua primeira viagem missionária, apóstolo Paulo, ele encontrou oposição, mas Deus abriu a porta da fé aos gentios.
É interessante quando a gente olha para a Bíblia também, em Colossenses, capítulo 4, versículo 3, nos abra a porta para a palavra de Deus. Nos abra a porta para a palavra de Deus. Irmãos, quero que você fique de pé em nome de Jesus. A gente passou 7 minutos do nosso horário. Eu quero terminar aqui para não me alongar mais. E o que eu quero trazer para você essa noite são esses conceitos de crescimento. A primeira igreja que nós falamos, o perigo do crescimento que se corrompe. A segunda igreja que nós falamos, a ilusão do crescimento sem vida. E a terceira igreja que nós falamos, a igreja de Sardes. Ela tinha uma bela lápide, mas Jesus estava procurando por um batimento cardíaco. Irmãos, em nome de Jesus, que essa noite a gente possa orar ao Senhor nesse momento. A gente possa buscar a Deus pelo um crescimento genuíno. Deus quer que você cresça. Amém? Glória a Deus por isso. Você pode fechar os seus olhos em nome de Jesus. Eu queria que como igreja a gente possa levantar um clamor. Porque essa palavra, ela é uma palavra que diz respeito à igreja do Senhor. E eu queria que você desse a mão para a pessoa que está do seu lado. Em unidade, nós como igreja, como corpo de Cristo, que você desse a mão para o irmão que está do teu lado. E eu quero fazer uma oração, eu quero levantar um clamor. E que, irmãos, em nome de Jesus, você possa abrir a sua boca. A oração, ela fala sobre o poder da igreja. Uma igreja poderosa é uma igreja que ora. Uma igreja poderosa é uma igreja que ora. Irmãos, em nome de Jesus, eu vou conduzir essa oração, mas que você possa abrir a sua boca com força, porque se você ama essa igreja, se você está nessa igreja, você quer ver essa igreja crescer, você quer ver os ministérios crescer, se você ama o teu casamento, você quer ver o teu casamento crescer, se você ama o seu filho, você quer ver o seu filho crescer, por quê? Porque dar frutos é uma direção do Senhor. Aquele que está ligado à videira vai dar muitos frutos. Deus, em nome de Jesus, Senhor, aqui está